E aí, turma, tudo bem? Bora lá então, ó. Para continuar, a gente vai começar então a tratar no primeiro momento dos problemas sociais urbanos, né? Ou seja, que envolvem a sociedade dentro da cidade, e depois a gente vai começar os problemas que são ambientais urbanos, beleza? Logicamente, esse conjunto aí de matérias vai para a prova, né? Chamo a atenção de vocês, principalmente para os problemas sociais urbanos, que eles estão bastante relacionados com os temas de redação, tá? Então, qualquer um deles são temas, assim, geniais para redação, beleza? O primeiro deles, então, é a favelização. Bom, a favelização, que é uma coisa muito típica de países subdesenvolvidos. Outra questão é a favelização, esse termo ele está relacionado intimamente com o Brasil, tá? O termo favela vai surgir devido às primeiras aglomerações de pessoas em áreas ilegais, né? Pelas regiões que tinha-se bastante dessa árvore, que é a favela, né? Então, a favela, na verdade, favela é uma árvore, tá? É uma árvore de pequeno porte, beleza? Então, ó, pro Brasil, favelização é dizer que vamos falar do tipo de povoamento irregular que ocorre na cidade, exatamente no Brasil, tá bom? Por quê? Porque nas outras cidades, nos outros lugares do mundo, não existem favelas? Bom, esse termo favela é pro Brasil, né? O que ocorre então? Ocorrem moradias em situações irregulares, né? Costuma se chamar de moradores da periferia urbana e assim por diante. Agora, o termo favela é nosso, é nós, é Brasil, beleza? Então, o que vai ocorrer? Como eu já disse, o termo favela é do Brasil, mas o processo de favelização ou então de moradias irregulares, né, nas periferias das cidades vai ocorrer em todos os países com industrialização tardia, né? E principalmente os países que não passaram pelo processo de industrialização. Ou seja, nos países subdesenvolvidos e nos países emergentes, nós teremos então esse processo aí de moradias irregulares nas regiões periféricas das cidades, tá? Beleza. Por que isso está relacionado então com países pobres, a grosso modo? Exatamente porque o processo de industrialização nesses países, e saliento, nos que ocorreu a industrialização, o Brasil é um dos casos que ocorreu. Agora, por exemplo, na Bolívia não ocorreu industrialização nenhuma, né? O que eles têm são alguns pontos, então, com algumas indústrias que são bastante arcaicas, né? Então, nesses países também vai ter o processo chamado favelização aqui por nós, né? Beleza, o que ocorre, então? Todos esses países, a industrialização não vai ter aquele boom imenso, né, que ocorreu nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos vão ter, então, como característica uma industrialização que é bastante abrangente e bastante antiga, né? Esse processo de industrialização bastante antiga vai dar para eles uma imensa diferença, que é a seguinte: quando eles estavam se industrializando, basicamente eles não teriam concorrência, né? Por isso que eles são os desenvolvidos, eles conseguem criar então uma grande rede, né, de produção e venda de seus produtos a um custo aumentado, né? Mas esse custo aumentado vai ser exatamente porque eles industrializaram o produto, né? Então é como se a gente pagasse pela tecnologia de produção. Beleza, então nos países subdesenvolvidos a gente não teve esse processo. Quando as indústrias chegaram, por exemplo, no Brasil, que começou a ocorrer um aumento dessa industrialização, nós conseguiríamos produzir principalmente para o consumo interno. Por quê?
Como que a gente consegue competir industrialmente falando com os países desenvolvidos? Então não vai rolar. Por isso, exatamente, a quantidade de empregos que é gerada na nossa industrialização é pequeno, né? O número de empregos, então, é pequeno quando você compara com os países desenvolvidos. Resultado disso, como eu não tenho muitos empregos sendo gerados, quer dizer que tem bastante gente para as vagas de trabalho que aparecem. Resultado disso também, como o dono da empresa, os empresários sabem disso, eles reduzem o valor do salário, né? O que acarreta, portanto, a exploração do trabalhador. Aquela coisa, não, mas é só o cara não aceitar. Se ele não aceitar, tem outro que aceita, né? Então é exatamente esse o processo que acaba achatando a renda, o salário dos trabalhadores dos países subdesenvolvidos. E acaba, portanto, gerando, né, imagens assim como essa. Esse é o exemplo nosso da favelização. Falei, não, mas isso aí é um quadro dos retirantes. Os retirantes do Cândido Portinari, e ocorre principalmente durante o período de industrialização / urbanização, principalmente da cidade de São Paulo, né? Então esses caras saíam lá do sertão nordestino e vinham exatamente assim, ó, para São Paulo. A pé? A pé, na estrada, pedindo carona, né? Então se vira, corre atrás. Então olha só, exatamente, ó, a pé, com a sua famosa matula na cabeça, né? O matulão é uma trouxa. Uma trouxa, tipo assim, isso aí são todos os pertences da família. Suas roupas, aqui uma futura janta ou almoço, né? Ou principalmente janta e almoço, né? Nas condições que eles estão, não dá para comer isso aqui tudo de uma vez, né? Então, exatamente isso que vai ocorrer. Mais uma imagem, né? Você bem pode notar, então, que não era coisa rara de você encontrar. E o pior de tudo, olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente, né? Simplesmente vindo, tomando um rumo. Lógico que quando essa população chega na cidade, quando essa população chega na cidade, o que nós teremos? O que esse povo aí vai poder exigir de salário? Nada, nada. Então eles vão invadir terrenos que são, na verdade, excluídos do gosto da população. Por isso que a favela tradicional é no morro, porque ninguém vai construir no morro. Na verdade, não dá, não pode construir no morro. Mas o povo constrói. É exatamente por isso que tem deslizamento, morre um monte de gente todo ano devido a isso, né? Mas a grande característica da favelização, ou então das moradias de periferias irregulares, é a falta de estrutura, né? A gente vai ter, portanto, a falta de esgoto, de água tratada, de transporte público, de calçadas e ruas, de energia elétrica. O sistema de energia elétrica de uma favela é todo à base de gato. Os caras roubam energia. Por quê? Porque a companhia que vai produzir energia, ela não vai subir lá no morro, colocar poste, passar fiação e tudo mais certinho, né? A gente tem também a falta de escolas, de postos de saúde, enfim, é falta de tudo. Então, a grande diferença, no primeiro momento que a gente comentou sobre os países desenvolvidos, tem uma favela, tipo nos Estados Unidos? Tem sim. Mas você acaba não conseguindo identificá-la visualmente. Por quê? Porque o governo vem e implanta todas essas estruturas, como eu já enumerei aí, esgoto, água tratada e todas elas. Beleza? Portanto, a favelização, uma característica, um problema, nesse caso, com esse termo do Brasil, né, mas as moradias periféricas, então, um típico problema de países subdesenvolvidos. Beleza? Mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela não é um problema, ela é uma questão.
Se a gente está abordando ela, é porque falta mobilidade urbana, né? Então, na verdade, a grande questão dessa aí é a falta de mobilidade urbana. Principalmente, a gente nota que ela vai ocorrer pela falta de planejamento na cidade. Então, como a cidade não tem um bom planejamento, seu crescimento vai ser um tanto quanto caótico, né? Fala para mim, qual que é o plano de habitação aí de uma região dessa? Não tem, né? Exatamente isso. É zero. Não tem. Isso aqui que o povo está passando, isso aqui seria uma famosa rua, né? Ah, então isso aqui é uma rua também. É, você pode chamar de rua também. Por quê? Bom, porque nenhuma empresa vai vir asfaltar isso aí, né? Um ônibus também não vai passar aqui, né? Então, logicamente que nas favelas, nas periferias, a gente vai ter os maiores problemas de mobilidade. Como é que você fala em calcionamento para uma menina dessa aí? Ó? Calcio o quê? Né? É calçada para a população morar, né? Enfim, viver. Por quê? Porque queira sim, queira não, por que nós dizemos que o mais pobre sempre paga a conta no Brasil? Porque, talvez não essa menina, né? Mas a família dela, toda vez que vai consumir qualquer coisa em qualquer estabelecimento, tem uma carga de impostos juntos com o produto que ela vai consumir. E daí justifica-se cobrar todos esses tributos porque você vai prestar um serviço de volta para a população. Cadê? Entendeu? Então, exatamente aí que está a questão. Eles pagam impostos assim como qualquer outro cidadão. Ah, mas ele não declara imposto de renda? E quem falou que só aí que tem imposto, né? Se fosse só aí, nossa senhora, eu pagaria meu imposto de renda dando risada. Então, logicamente que nota-se não só uma falta de planejamento, mas também uma falta de vontade e de investimento da parte do governo, né? Você vê então, ó, que temos poucas estruturas, pontes, calçadas, ciclovias, metrô, o metrô principalmente, né? Absurdo. Então, lógico que a mobilidade urbana ela vai ser muito afetada pela falta desses recursos. Então, olha só, tipo assim, não é só na favela, tá vendo? Você tem regiões que, tipo assim, isso aí pode ser uma favela. Então, até pode ser uma favela, mas é uma rua asfaltada e olha só em que estado está a calçada. Né? E ainda tem um hidrante aí, né, que deveria ser melhor cuidado ainda. Ou seja, nós temos grandes problemas, principalmente pela falta de monitoramento do governo. Olha só que bonita a passarela. Fizeram, né? Fizeram a passarela. É que é uma passarela com um desafio um pouco maior, né, que o restante das outras. E você bem pode notar que... Por que caiu aí essa passarela? Bom, porque olha lá do outro lado, ó, tá vendo? É uma favelona, né? O que deveria ter sido feito? Uma estrutura muito maior, né? Mais alto, com mais proteção para que ela não caísse. Então, exatamente aí que está o problema, né? Falta de estrutura e falta de cuidado do governo, tá? O que resolveria um negócio desse? Exatamente uma reestruturação, o aumento dos investimentos, né? Porque, olha só, quando nós temos um investimento do Estado para todo mundo, isso aí é o metrô de São Paulo. Meu, simplesmente, dá medo disso aí, né? Dá medo. Dá medo disso aí, porque você vê que é um investimento que já está precisando, no mínimo, de ser triplicado aí, né? O grande problema, a grande questão é a seguinte, ó. O tanto de imposto que o metrô de São Paulo vai gerar de volta, paga a sua obra e paga a próxima, né? Então, logicamente que não está aí a explicação. A explicação está exatamente na corrupção, né? Na corrupção, na necessidade que os governantes têm de tentar arrumar uma forma de ganhar um dinheirinho ali por fora, né?
A gente já sabe muito bem, por exemplo, casos do Alckmin, do Serra, né? Exatamente em São Paulo, dessa construção aí de ter sido superfaturada, mas aí você acaba vendo que o estado de São Paulo é muito bem articulado, principalmente nessa questão, né? Porque as investigações vão até um certo ponto e depois desaparece. A do Serra, semana passada, não sei se foi semana passada, ou essa, a do Serra, arquivada, né? Pode pagar um churrasco. Então, logicamente que as malhas metroviárias são insuficientes, as malhas urbanas também são insuficientes, ou seja, as estradas, as condições são péssimas, o planejamento quase inexistente, né? E daí dá um baita problema, porque como que você seria tipo engenheiro de trânsito numa cidade como São Paulo? Sei lá, uma ótima ideia é simplesmente falar assim, gente, ó, deu errado. Vamos derrubar tudo e começar de novo? Vamos todo mundo fazer esse acordo, né? Acho que vai sair melhor. Então, logicamente, está aí a questão. É um nó que é praticamente impossível de se desfazer. Nos países desenvolvidos, a gente tem imensos projetos de reconstrução. Sim, por quê? Porque o tanto que a cidade de São Paulo poderia ganhar, ou no mínimo economizar com isso, também pagaria a obra. Mas é lógico, os políticos não pensam no futuro, eles pensam ali na hora, no momento, né? E você bem pode ver que a questão dos congestionamentos nas grandes cidades não é novo, né? É tudo menos novo, né? É uma questão já então bastante antiga. E as enchentes também, exatamente. Olha só, fiz questão de achar uma foto aí, preto e branco, né? Para demonstrar exatamente isso. O que vem a ser esse problema? O problema da enchente urbana também está relacionado com pouco planejamento e pouco investimento, né? Mas eu não vou me aprofundar sobre isso porque nós teremos uma aula exatamente sobre as enchentes urbanas, beleza? Ó, Coringa tá aí. Até mais. Beijão para você e bons estudos. Falou!